O Alessandro pergunta ao Fernando quando ele disse mesmo que seria essa festa desse homem aí, o tal Porfírio, e o Fernando responde que será no domingo e o Alessandro decreta que eles dois estarão lá. O Hernan, por sua vez, dá logo um pinote e diz que ele não pode se apresentar diante dela e falar tudo, porque eles não sabem como que ela pode reagir e que isso pode trazer para ela um grande choque e que isso seria muito traumático. Tudo começa logo depois que o Hernan revelou ao Alessandro que quem está ali internada não é a Maria José, e o Alessandro fica todo confuso e diz que não consegue entender porque ela é muito idêntica. E o Hernan diz que sim, que parece muito, mas que também ali tem muitas diferenças e que examinou ela bem e que ela tem marcas no corpo que aparentemente é de tatuagens que foram apagadas com raio laser. O Alessandro diz que não conseguiu perceber isso e o Hernan fala que não percebeu porque essas marcas são apagadas com alguma substância muito eficaz e que elas não aparecem a olho nu, mas que se examinar com muita atenção dá para ver sim. O Alessandro diz que então realmente é a irmã da Maria José, a Sandra, e que isso quer dizer que a Maria José está viva e que ela está bem. Já em outra cena, o Bruno chega com sua carranga onde está a Maria José e acredito que vocês devem estar com a raiva da moléstia desse capeta aí, né? E ele chega até a Maria José, passando pela Sandra e pintando ali, ele chega até ela, chamando de meu amor e tenta beijar ela, mas ela vira o rosto e ele questiona ela porque sempre ela evita os beijos dele. A Sandra responde que é porque ela já disse que não é uma mulher fácil e que ainda ela não sente confiança. O Bruno, por sua vez, começa a inventar mentiras ali e diz que sempre entre eles dois existiu muito mais do que beijos. A Sandra fala que isso foi em outra época e que se agora ele quiser ela, então ele vai ter que conquistá-la. O Bruno diz que está certo e que então ela diga como que ele vai conseguir conquistar ela e pergunta o que é que ela quer que ele faça, que ele se ajoelhe diante dela. A Sandra sorridente, ela diz que sim e o Bruno se ajoelha em cima da mesa fazendo uma cena ali e diz: senhorita, estou profundamente apaixonada por você e o que posso fazer para conquistar o seu amor? A Sandra sorri e diz que ele está engraçado e o Bruno quase se irrita e pergunta: engraçado? Como assim engraçado? A Sandra responde que é porque as palavras dele dizem uma coisa, mas que a cara dele expressa outra, porque as palavras e as ações, exatamente tudo tem que ter um prolongamento do sentimento. O Bruno, que agora também é conhecido como Damião, ele se aproxima e pede para ver se entendeu e a Sandra concorda e pede para que isso seja de dentro, que o sentimento dele venha de dentro. Então ele tenta novamente, se ajoelha bem perto dela e diz a mesma frase, que está profundamente apaixonado por ela, mas nem termina e a Sandra já começa a sorrir novamente e diz que assim não, né? E a cena do nada tem um corte e já vai para o Alessandro, que está conversando com todos ali e diz que o Fernando falou que o tio dele disse que a Sandra, ou seja, a Maria José, estava jogando xadrez com o avô dela. O Fernando imediatamente confirma que é isso mesmo e que inclusive ela estava muito contente. O Alessandro diz que sendo assim a teoria dele está certa e que eles sequestraram a Maria José para substituir a Sandra, que já estava em coma, e a Vitória diz que não pode acreditar nisso, porque como pode que a Maria José iria se prestar a uma mentira dessas? O Alessandro então revela que apagaram a memória dela e a Vitória fica chocada e sem entender nada ela pergunta: como assim? O Alessandro pergunta se eles já ouviram falar sobre o Dr. Jorge Gruden e o Hernan responde que sim, que inclusive leu artigos e revistas sobre os estudos dele e que uma mais recente é uma enzima curricular que ele conseguiu para apagar a memória a longo prazo. O seu Pedro fica chocado também e pergunta se será que fizeram isso com a filha dele e o Hernan fala que isso é possível. O Alessandro fala que o Gruden é o novo marido da Helena e que sim, é provável que ele tenha feito isso sim, e depois ele pede para que o Hernan fale se esse procedimento que ele fez se é reversível.
O Hernan fala que na verdade ele não sabe porque a neurologia não é a especialidade dele e que essa descoberta também é muito recente. O Alessandro pergunta se pelo menos ele ouviu alguma coisa a respeito. O Hernan fala que sim, e pelo que ele leu, o Dr. Gruden é um cientista muito reconhecido e que mesmo que muitos médicos não aprovem o método dele, ele tem mostrado que eles podem sim ser eficazes para tratar de pacientes que perecem de alguma fobia devido a alguma experiência desagradável que eles viveram. A Vitória, ainda muito confusa, ela pergunta o que eles fazem com eles. O Hernan diz que ele apaga as lembranças traumáticas de suas mentes e que assim depois eles podem continuar vivendo tranquilamente, e o seu Pedro fica surpreso e diz que nunca tinha ouvido uma coisa assim tão incrível. O Alessandro pergunta ao Fernando quando ele disse mesmo que seria essa festa desse homem aí, o tal Porfírio, e o Fernando responde que será no domingo e o Alessandro decreta que eles dois estarão lá. O Hernan, por sua vez, dá logo um pinote e diz que ele não pode se apresentar diante dela e falar tudo, porque eles não sabem como que ela pode reagir e que isso pode trazer para ela um grande choque e que isso seria muito traumático. O Alessandro diz que sabe, que eles não se preocupem porque ele vai ter muito cuidado, e o seu Pedro pergunta sobre essa pobre moça que está se debatendo entre a vida e a morte e questiona porque ela também é filha dele e que eles não podem deixar ela assim. O Alessandro diz que sabe sim de tudo isso e pede para que ele não se preocupe porque eles vão enviar ela a um hospital especializado na capital. Seu Pedro, por sua vez, ele agradece e o Alessandro pede para que ele não fale isso a ninguém, e o seu Pedro pergunta se ele não pode dizer nem ao menos para sua filha, a Paula, porque afinal de contas elas duas são irmãs. O Alessandro diz que sabe disso, mas pede que por favor que ele não conte nada disso para exatamente ninguém, por favor, e depois ele pergunta à Vitória por onde anda o Bruno. A Vitória responde que no dia anterior ele ligou para ela para lhe dar o seu novo número do celular e disse também que ele está em uma cidade no interior. O Alessandro fica a cada notícia muito irritado e pergunta como assim em uma cidade no interior, e pergunta a todos ali se será que isso é uma coincidência e já afirma que não. A Vitória tem momentos que dá uma raiva da gota serena nela, porque ela sempre procura um jeitinho de aliviar o lado do Bruno e diz ao Alessandro que, por favor, ele não diga isso sobre ele, porque sabe muito bem que o Bruno tem feito bobagens, mas que ela não quer pensar que ele teve nada a ver com tudo isso, e pede para que ele e o Alessandro não comece agora a culpar o Bruno, por favor, e o Alessandro diz que tá bom, mas que isso é o que eles vão ver.